Irmão, semana passada, né, aqueles que não estavam aqui, a gente relembrando, a gente falou um pouco sobre, acho que até muito, né, não foi nem pouco, foi bastante, sobre Jó, os capítulos 39, né, até o 41, que Deus, 38, né, do capítulo 38 até o capítulo 41, Deus se revelando a Jó, e mostrando a sua grandeza, né? Ainda que Deus, ele não falou muita coisa, ele fez perguntas para Jó, né? Mas a gente pode ver aqui nesses 4 capítulos como Deus se revela a Jó. E ele não responde as perguntas de Jó, mas ele mostra a sua grandeza, ele fala, ele se mostra como aquele que criou todas as coisas, né? E faz perguntas para Jó. E Jó não saberia responder, né? Mas ele fala no final que ele antes via e conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. E agora os olhos dele estavam vendo ao Senhor. Esse é cada dia que seja o nosso desejo, né? De conhecer ao Senhor. Que a gente não conheça Ele apenas de ouvir, de ler a palavra como se fosse algo tão distante. Ah, Deus é um Deus tão distante de nós, mas lembra que Deus falou com Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O nosso conhecimento de Deus, ele não deve ser apenas um conhecimento teórico, né? Nós podemos estudar, ler a palavra, conhecer os textos, conhecer a teologia, vamos dizer assim. Teologia é o estudo sobre Deus, né? Podemos estudar, não tem nada de errado nisso. Mas as palavras, se elas não ganharem vida em nós, isso vai ser apenas um conhecimento. Como podemos ter um conhecimento sobre qualquer outra coisa. Nós podemos estudar biologia e conhecer. Podemos estudar matemática e conhecer sobre matemática. Mas Deus, Ele não pode ser conhecido apenas mediante estudo e mediante um conhecimento mental. Nós podemos conhecer e saber recitar e falar tudo de cor, mas ainda assim não conhecermos nada sobre Deus. Porque Deus, Ele é um ser totalmente, vamos dizer assim, diferente de nós. Ele é alto, Ele é exaltado, Ele que criou todas as coisas, Ele está em outra categoria, Ele não está na nossa categoria. Nós somos criaturas, Ele é o Criador. Aqui já começamos a ver a diferença de Deus e nós. Apesar de que o homem foi criado, a gente lê lá em Gênesis, a imagem e semelhança de Deus, ele não é como a serpente enganou a Eva. O que a serpente falou para Eva? Ah, Deus está escondendo algo, porque quando vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus. Não é assim que a serpente falou? Então esse é um desejo natural e caído nosso de ser como Deus. Nós vamos, talvez se fizermos isso ou fizermos aquilo, conhecermos isso, talvez se nós melhorarmos em algumas coisas, nós vamos ser mais parecidos, nós vamos ser como Deus. Não, irmãos, nós nunca seremos como Deus, nós sempre seremos criaturas de Deus. Deus, Ele se revela e Ele deseja ter comunhão com o seu povo, mas nós nunca participaremos da Trindade, nunca entraremos e seremos parte de Deus daquilo que Ele é na sua natureza, jamais. Ele é eterno e Ele é único. Nós vamos poder desfrutar um pouco da sua beleza, da sua grandeza, da comunhão, de estarmos com Ele, mas jamais seremos como Ele. Porque se pudéssemos um dia conhecer a Deus, então Ele deixaria de ser Deus. Se pudesse alguém ter o mesmo conhecimento dele, essa pessoa saberia todas as coisas. Não existe alguém que tenha esse conhecimento, nem os maiores dos anjos. Não, porque são criaturas de Deus. Então Deus, Ele
ele é um ser totalmente diferente. Ele tem características, vamos dizer assim, que os teólogos chamam de atributos, que são exclusivos dele. Quem é o único soberano sobre todas as coisas? É Deus. Quem é aquele único que é livre? É só Deus. Você é livre, por acaso? Não. Jamais. Nós nunca seremos livres. Livre é aquele que tudo que você quiser fazer, você faz. E Deus, tudo que Ele quiser criar, Ele cria. Ele não está subordinado e dependente de nada. Ele não depende da criação dele para existir. Não. Ele existe antes da sua criação. Ele criou todas as coisas. Então, esse ser tão tremendo que nós adoramos, nós devemos buscar conhecer mais, é esse que nós adoramos e jamais seremos como ele. Então, como Tozer fala, é importante nós conhecermos ao Senhor, conhecermos a Deus, porque se tivermos uma visão muito baixa dele, se conhecermos e acharmos que ele é semelhante a nós, ele está no mesmo nível, talvez um pouquinho acima de nós, nós jamais adoraremos e daremos louvor a ele como é devido. Você veja lá, leia Apocalipse, leia a palavra, né? Você vai ver que quando Deus se revelou ao seu povo, a homens, o que acontecia com aquelas pessoas? Quando Deus, olha, o irmão leu aqui em Êxodo 24, que eles se chegaram até diante de Deus ali. O Tozer lembra quando, muitas vezes na palavra, é interessante isso, quando a gente leu lá em Êxodo 24, quando é falado em Ezequiel, em muitos textos que falam da grandeza de Deus, das maravilhas de Deus, a palavra e os autores aqui, eles vão falar de algo semelhante, de algo parecido, porque são coisas tão grandiosas e que nós não conhecemos, que os autores têm que usar algo parecido para a gente conseguir aproximar de maneira ainda muito pequena do que eles viram. Porque como que alguém que viu algo da majestade, da grandeza de Deus, vai poder falar em palavras e que nós vamos entender e compreender exatamente o que ele viu? É impossível, irmãos. É impossível. Então Deus, ele é um Deus e ele é um ser tão grandioso e só ele tem atributos que são dele. Ele é eterno. Ele concede vida a todos, a quem ele quer. A nossa vida e todo esse planeta, e todo esse universo existe por causa de Deus. Se Deus um dia deixasse de existir, o que é impossível, tudo o que existe hoje não existiria mais. Então Deus, ele deve ser adorado, ele deve ser amado. O desejo nosso deve ser conhecer a ele. Então, quando aqueles homens que tiveram essas experiências profundas com Deus, você veja lá em Apocalipse, quando Deus se revela a João, o que acontece com João? Ele dá pulo de alegria? Não, irmãos, ele cai como morto ali na terra. Quando Deus se apresenta a Isaías, o que acontece? Ele também cai. Ele fala, eu sou um homem de lábios impuros e os meus olhos viram o rei. Quanto mais vermos a Deus, a nossa atitude é como Jó. E o que ele fez quando Deus fala com ele? No capítulo 42 de Jó. Ele se prostra e ele se humilha até o pó. Essa é a atitude quando realmente vemos a grandeza de Deus, quão grande, poderoso, supremo Ele é, e quão pequeno nós somos. E Ele se revelando a seres tão pequenos. Então, nós devemos conhecê-lo. E isso não é que não seja uma barreira. Falar assim, não, então Deus é tão grande que nós não sequer podemos chegar perto. Não. Ele deseja que nós tenhamos comunhão com Ele. Mas nós não vamos chegar
de qualquer maneira à sua presença. Como você não chega de qualquer maneira na presença de um rei, chega. Você chega, por exemplo, aqui no nosso país, ou seja, qualquer país. Você está aqui no Brasil, você vai chegar lá em Brasília e falar, eu quero ter uma audiência com o presidente. Seja ele qual for. Você consegue assim? Não. Mas Deus, apesar da sua grandeza, Ele quer ter comunhão. E por meio de quem nós temos acesso a Deus? Por meio de Jesus. Amém. Do seu Filho. Ele nos deu o seu Filho para que a comunhão que existia lá no Éden, que foi perdida, o que aconteceu com Adão e Eva depois que eles pecaram? Eles foram banidos do Éden, eles foram expulsos do paraíso. Aquilo havia sido perdido, aquela comunhão. Então Cristo vem, Ele como Deus, Ele assume a nossa humanidade. E Ele nos resgata, através da sua morte, da sua ressurreição, Ele nos resgata. Hebreus fala assim, tenhamos intrepidez para adentrar o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era aquele lugar ali no tabernáculo, que era o lugar mais profundo ali, e mais onde só o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, com sangue, para que o povo pudesse ser perdoado. Ali fala onde a presença de Deus poderia ser vista. Ah, mas ali era só o sumo sacerdote, no meio todo aquele povo, só o sumo sacerdote uma vez no ano poderia entrar. Mas agora, por um outro extremo, às vezes o povo de Deus é uma coisa tão banal, nós podemos entrar na presença de Deus como se fosse agora um lugar qualquer. Como se a gente vai, eu vou ali na esquina, eu vou num parque, assim eu vou estar na presença de Deus, como se fosse algo, às vezes que a gente acha como banal, algo normal. Mas a presença de Deus, ela continua a mesma presença do Velho Testamento. Por que Deus não nos consome quando chegamos diante dele? Porque chegamos pelo sangue de Jesus. Por que ele ainda não derramou sua ira sobre este mundo? Porque ele tem misericórdia. Pedro fala que ele ainda é paciente. Porque quando Deus voltar, Cristo voltar a essa terra, as pessoas vão se assustar. Por quê? Porque elas criaram uma imagem errada de quem Deus é. Não, nós vemos Jesus veio e ele morreu. Que Deus amoroso, que Deus que se entrega, que ama. Mas isso é um lado, não é assim? Deus é amor, Ele é amor. Mas Deus também é um Deus santo, justo, irado contra o pecado, porque o pecado, ele é algo que afeta, vamos dizer assim, também a nós, é claro, afetou o mundo e afetou a todos de muitas maneiras, mas o pecado, primeiramente, ele é contra quem? Ele é contra Deus. Quando o homem peca, ele está transgredindo a ordem de quem? Do próprio Deus. Então, o problema do pecado, ele é contra Deus. E Deus, ele não passa a mão e bate nas nossas costas, né? Coitadinho, realmente você é um pecador, eu vou deixar isso passar. Não, ele não é como nós. Ele não deixa o pecado sem ser punido. Todos os pecados, desde Adão, vamos dizer, desde Lúcifer, que foi antes de Adão, que pecou, quis ser como Deus. Todos os pecados, até quando Cristo voltar, eles serão punidos. Por quê? Porque isso está no caráter de Deus. Ele não pode deixar isso impune. Não porque ele é ruim, não. Porque ele é santo, ele é justo. Ele não é um Deus de injustiça, que fala uma coisa, que um dia a lei dele é de uma forma e outro dia é de outra. Não. Então, quando ele voltar, ele vai julgar. E aqueles que creram em Cristo, Paulo fala, e a palavra fala o quê?
que todos os nossos pecados foram perdoados. Cristo levou sobre si os nossos pecados. Quais? Todos. Isso não é grande? Os pecados que você vai cometer amanhã, ele já levou. Ah, então agora, que alegria, eu vou viver no pecado. Paulo fala, não, irmãos, ele fala lá em Romanos 6, vocês de maneira alguma vão continuar nos seus pecados. Por quê? Ele já levou os pecados, ele já sepultou-nos na morte com Cristo. O batismo fala de um sepultamento. Nós fomos mortos com Cristo e agora nós ressuscitamos, agora ele te deu uma nova vida. Não é para viver como antes. E agora ele te dá poder pelo seu Espírito para viver em novidade de vida. Então ele pagou os nossos pecados. E aqueles que não creem? Eles vão ter que lidar com seus pecados. Por quê? Porque eles não creem. Cristo oferece a salvação. Ele não se levantou no último dia da festa e fala, aqueles que têm sede, venha a mim e beba. Do seu interior vão fluir rios de água viva. Ele fala, aquele que crê na minha palavra, já passou da morte para a vida. Então aqueles que não creem, vão ter que lidar com seus pecados. Então esse é o nosso Deus. Nós temos que conhecê-lo. Nós temos que amá-lo. E agora vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 4. A gente vai ver que uma das grandes lutas que nós passamos hoje, e que sempre foi assim, nós temos um inimigo, que ele é contra Deus. E nós já sabemos pela palavra de Deus que ele já foi vencido e que ele ainda tem poder sobre essa terra, mas um dia ele vai cumprir a sua pena. Ele não está cumprindo ainda a sua pena, mas ele já foi julgado. Cristo já venceu na cruz. E agora aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler do verso 1 para a gente entender aqui. Portanto, tendo esse ministério pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não procedendo com astúcia nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade, recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. E agora olhe no capítulo 3, um pouquinho antes, no verso 12. Tendo, pois, tal esperança, valemo-nos de muita confiança no falar. E não somos como Moisés que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, está falando dos judeus, né? Quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ele está falando do mesmo assunto aqui. Ele está falando assim como lá os judeus tinham aquele véu, Moisés colocava o véu porque a face dele como ele estava diante de Deus, quando ele desceu do monte, a face dele brilhava. Mas depois aquilo ia desvanecendo, o brilho ia sendo perdido.
Então Moisés estava colocando como um véu ali na sua face. Ele está falando que os judeus também têm esse véu. Enquanto eles não creem em Cristo, não veem a Cristo de forma correta, eles têm esse véu, que é espiritual, não é natural, né? Não tem um véu espiritual, que quando eles creem em Cristo, esse véu é retirado. Uma coisa, se você tem algo na frente dos seus olhos, você não enxerga direito, e não enxerga o que está do outro lado. Mas quando aquilo é retirado, você enxerga plenamente. E assim também, aqui no capítulo 4, ele está falando dos gentios, que há também uma cegueira. Capítulo 4, verso 4, fala que o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos. Aqui, a carta de Paulo aos Coríntios, ele escreveu para gentios, ele não escreve para os judeus, porque o povo de Corinto não tinha nada a ver com o povo de Israel. Eles eram incrédulos, eles eram gentios, não eram do povo da aliança. Mas assim como Cristo veio primeiramente para os judeus, ele veio para os gentios, que somos nós. Nós não somos israelitas, descendentes lá das tribos de Israel. Então, assim também, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é esse Deus desse século? Satanás, é o diabo. Ele é o inimigo de Deus. Então, ele cega o entendimento, a mente. Para quê? No verso 4:4. Para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você vê que a grande luta do inimigo de Deus é para que nós não venhamos a conhecer a Deus e adorá-lo como Deus. Ele tem todo esse mundo e todo esse sistema desse mundo organizado e preparado para quê? Para que as pessoas, desde quando elas nascem até quando elas morram, elas não conheçam a Deus. Elas não conheçam o Evangelho. Por quê? Porque, como diz Jesus, aquele que a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? É Cristo. Aqui, olha só o que Paulo está falando. Se conseguimos ver a luz do Evangelho, o que é a luz do Evangelho? É a glória de Cristo, vermos as grandezas de Cristo, quem Ele é. Porque Ele é a imagem de Deus, a imagem exata. Paulo vai falar em outras cartas, Hebreus vai falar. Cristo é a imagem do Deus que não pode ser visto. Deus, Ele é Espírito. Ele, como o irmão leu aqui, e Paulo fala também, Ele habita em luz inacessível. Quem pode ver a Deus? Ninguém. Nem os anjos, ninguém pode ver a Deus como Ele é. Ele é um Deus invisível, Ele é Espírito. Mas agora, como nós podemos conhecer a Deus? Porque Ele se revelou. E agora, Cristo veio a nós. Antes de Cristo ter vindo, no Velho Testamento, o povo de Deus conhecia Yahvé, Jeová, aquele que criou, o Criador de todas as coisas, o Deus que liderava Israel nas suas batalhas, que deu a lei a Moisés. Eles conheciam algo de Deus. Mas quando Cristo veio, o que o povo de Deus fez com Cristo? Crucificaram o seu Messias. Mas isso não era algo novo. Por quê? Porque eles já tinham perseguido os profetas. Leia lá os evangelhos, leia Atos. Eles já perseguiram os profetas desde antes de Cristo. Os profetas que anunciaram a Cristo foram perseguidos. Você vê que a luta é para que não conheçamos quem Deus é, quem Cristo é, quem o Espírito de Deus é. Essa é a grande luta desse mundo. Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas essa é contra esses principados, os poderes das trevas que querem cegar as pessoas, que cegam as pessoas, para que a luz do Evangelho não brilhe. E quando a luz brilha, irmãos, é a mesma coisa que aconteceu com Paulo.
quando a luz brilhou na vida dele, ele caiu do cavalo. E ele fala que era meio-dia. Uma luz muito mais forte que o sol brilhou. Essa é a luz do Evangelho. Quando nós conhecemos a Cristo. Ah, quem é Cristo? Ele é Deus. Isso o inimigo não quer jamais. Porque aqueles que realmente conhecem a Cristo, agora eles têm vidas diferentes, eles têm nova vida. Porque Cristo é aquele ser que é a imagem de Deus. Nós podemos ver a Deus em Cristo. Perfeitamente. Cristo não é uma imagem distorcida como foi o homem depois da queda. O homem pecou, agora nós, vamos dizer assim, podemos ver algo de Deus no homem? Sim, mas muito fraco e muito distorcido. Mas Cristo não. Cristo, ele é a imagem exata de Deus. Se nós queremos ver a Deus, olhemos para Cristo. Ele é a imagem exata de Deus. E aí ele fala, no verso 6, que Deus que brilha. Ele brilha em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, quando olhamos para Cristo, né, lembra que João fala no capítulo 1? Vimos a sua o quê? A sua glória. Glória como de quem? Do unigênito Filho de Deus. Olha o que eles viram. O que Jesus pergunta ali em Mateus 16, tem nos outros, Marcos e Lucas também fala, que Jesus faz uma pergunta para eles: quem dizem os homens que eu sou? Essa é a pergunta que todos devem responder. Quem Deus é? Quem Cristo é? Você conhece? Você vê que as respostas eram muito variadas. Uns falaram que era um profeta, era João Batista que ressuscitou. Eles tinham muitas visões de quem Jesus era. É a mesma coisa se perguntarem para nós sobre alguém. Um vai falar de uma forma, outro vai falar de outra. Mas quem realmente conhecia Cristo ali? Pedro falou, né? Respondeu: tu és o Cristo. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Com essa declaração, Pedro estava falando o quê? Que ele era o Filho de Deus, o próprio Deus. Lembra por que Jesus foi crucificado? A gente leu até esses dias na ceia, né, João? Quando ele está ali diante de Pilatos, a maior acusação sobre Jesus, que levou aqueles judeus a ficarem indignados e pedirem a morte dele, foi o quê? Porque ele se declarou como Deus. Por que isso era tão blasfemo aos judeus? Porque desde o Velho Testamento, a palavra falava o quê? Que há um único Deus, há somente um Deus. Mas o que os judeus não conseguiam compreender e não conseguiam admitir é que Deus tivesse um filho. Mas não é como nós, irmãos, como se o Filho de Deus um dia não existisse. Não. O Filho de Deus sempre existiu. E João começa o seu evangelho falando o quê? Que no princípio era quem? O Verbo. E o Verbo estava com Deus. E ele era Deus. Então o Verbo eterno, o Filho eterno de Deus, estava sempre com Deus, antes do princípio de tudo. Ele é Deus. E o Espírito também é Deus. Eles existiam antes de tudo ter sido criado. Mas a revelação de Deus é como uma criança. Você não consegue ensinar algo para ela, por exemplo, que é ensinado numa faculdade. Eu vou ensinar isso para minha filha hoje de 10 anos. Ela não vai compreender. Não porque ela tem algum problema mental, não, porque ela não vai ter capacidade para entender aquilo. Então Deus, ele foi se revelando de forma progressiva. E Deus, ele não joga tudo a nós, fala: toma aí, ó, a verdade está aqui. Não, irmãos, ele foi
Deus é paciente. Ele vai se revelando. Quando chega, a palavra fala, na plenitude dos tempos, Jesus veio em carne. Deus tem o seu tempo. Jesus poderia ter vindo na época de Moisés? Vamos dizer assim, claro que poderia. Deus é Deus. Mas ele tem o seu tempo. Na época de Moisés era a época da lei. Ele deu a sua lei. E a lei mostra o quê? Quem Deus é. Os atributos de Deus a gente pode ver ali. A lei de Deus fala do seu caráter. Mas Jesus vem no tempo certo. E nós estamos agora no tempo certo. No nosso tempo. Será que nós éramos para ter nascido 500 anos antes? Não, porque se fosse assim, ele teria colocado cada um de nós há 500 anos antes. Mas então Deus tem o seu tempo. Mas sempre a batalha do inimigo é para que não conheçamos a Deus. Então, aquele povo pediu a crucificação de Cristo por quê? Porque não conseguiram compreender que Deus ele é um só. Mas ele não é apenas uma pessoa. Deus, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito. O que nós chamamos hoje, que a teologia chama de Trindade, que não é uma palavra bíblica, né? Não tem essa palavra na Bíblia, mas ela foi uma palavra que foi usada para que nós pudéssemos entender, de forma ainda que pequena, quem Deus é. Deus, ele é um Deus triuno, porque ele é um só. Ele é um só Deus. Só existe um Deus. Não existe 3 deuses. É apenas um Deus. Mas que nessa unidade de Deus existe o Pai, o Filho e o Espírito. Então, por toda a história, você vê aqui, desde o início, desde lá do Éden, a serpente luta para que Deus não seja conhecido e não seja obedecido. E está vendo aqui Paulo falando a mesma batalha? E ainda, por toda a história da igreja, isso foi verdade. Eu até mandei para vocês aí, no grupo nosso lá, uma tabela, uma tabela, sobre alguns concílios da igreja nos primeiros séculos, que vão falar o que aconteceu. A partir lá, depois que Cristo morre, ressuscita, que a igreja, que o Espírito é derramado em Pentecostes, que a história da igreja se inicia, você vai ver que o inimigo ele sempre vai lutar com as mesmas forças. Para quê? Para que a verdade de Deus não seja conhecida. E aí chega aqui, no começo a gente sabe que aqueles primeiros discípulos de Cristo foram perseguidos fisicamente. O Império Romano e os próprios judeus e outros perseguiram os cristãos. Mataram. Você vê que com Nero, muitos foram colocados como tochas, foram queimados nas entradas das cidades. Muitos foram jogados aos leões. E aí depois, chega no 4º século, a gente vê que Constantino, se vocês verem a história, ele, mais ou menos ali no ano 325, ele faz o quê? Ele oficializa a igreja como a religião do Estado. Então agora, a partir daqueles momentos, a perseguição contra os cristãos, ela já diminui muito, praticamente cessa. Agora, quem era cristão, nascesse ali no Estado, era considerado como cristão. Você vê que o inimigo ele sempre vai lutando de diversas maneiras. Tem hora que ele vai atacar com perseguição física. Tem outros momentos que a perseguição não é mais física. Agora, a gente vai ver que depois, no ano de 325, eu não lembro exatamente que eu falei do ano 325, mas foi o concílio de Nicéia, né? Mas Constantino, não lembro exatamente, mas o ano que ele declara isso, mas foi mais ou menos no 4º século aí também, que ele declara a igreja como religião do Estado, né? Mas agora, quando não há uma perseguição física, Satanás vai usar homens e ideias para quê? Para atacar a verdade sobre o próprio Deus. E aqui, agora,
como Jesus tinha vindo, ele vai querer atacar quem? A Cristo. Quem Cristo é. Então, na tabelinha que eu passei para vocês aí, está falando que, ó, nesse concílio de Nicéia, o herege quem era? Que era Ário, que falava o quê? Que o Filho é um ser criado, foi o primeiro ser criado, ele não era Deus, ele foi a primeira criatura de Deus. Que o Filho não era eterno, que ele não tinha a essência de Deus, do Pai, que ele era como se fosse um Deus menor. Por que então aí a igreja foi convocada para ter um concílio, muitos foram ali para debater essas questões, e podemos falar, mas isso aqui será que tem importância para nós? Claro que tem, irmãos. Por quê? Porque são as bases da nossa fé. Se aquilo que é base é atacado, como Paulo fala, ele lançou as bases como um construtor prudente. Mas se você tem as bases da sua casa com problemas, tudo que vai ser edificado depois vai ter problemas, né? Você pode ter uma base com problemas, você edifica, a casa está bonita, mas se vier uma tempestade, se vier uma inundação, como Jesus fala, né? O que vai acontecer? Você pode ter um grande desastre ali. E assim também, se não conhecermos quem Deus é, quem Cristo é, a nossa fé, ela não vai ser firme. Ela não tem valor. Se não conhecermos a Deus como Ele é, nós vamos crer num Deus feito à nossa imagem. Então, ali naqueles primeiros tempos, a divindade de Cristo foi atacada. Não, Ele é um ser menor. Ele não é Deus. Ele não é Deus com Deus. Não, Ele é uma primeira criatura. Deus o criou. Não, irmãos. O Filho eterno de Deus, Ele não é criado. Ele sempre existiu, Ele é Deus. Então, a história conta que muitos daqueles que estavam ali, foram ali naquele concílio e tinham marcas da perseguição que sofreram há pouco tempo antes. Alguns tinham seus olhos perfurados, outros tinham seus pedaços de mão cortada. Então aqueles irmãos ali estavam defendendo a verdade. Eles não estavam ali brincando. E isso chegou, nós estamos aqui no século 21. E se desprezarmos tudo aquilo que a história nos conta, e todas essas lutas que a igreja teve, hoje nós podemos, e como vemos muitos, tristemente, caindo nos mesmos erros lá do passado. Aquilo que já foi debatido e já foi falado há muitos séculos atrás, nós podemos cair se não conhecermos. Muitos estão falando, e muitas, vamos dizer assim, religiões do nosso tempo, pregam um Cristo diferente de quem Ele é. Os testemunhos de Jeová não creem que Jesus é Deus. Então como que as pessoas podem ser salvas por um Cristo que não é Deus? Porque quem havia sido prejudicado, como falamos primeiramente com relação ao pecado? Deus. Somente Deus poderia satisfazê-lo. Nenhuma criatura poderia satisfazer a Deus. Mas como homem, nós teríamos que ser representados. Por quê? Porque nós que pecamos. Então Deus envia o seu Filho como homem. Então as batalhas continuam. Depois a gente vê que no outro conselho lá de Constantinopla, o que foi atacado? A humanidade do Filho. Você vê que o inimigo, ele tenta de todas as formas atacar quem Cristo é, quem Deus é. Ataca de um lado. Ah, ele não é Deus. Ah, então tá bom, ele é Deus. Tá, mas então ele não é um homem realmente perfeito. Ele não tem todos os atributos de um homem. Não, ele tem só um corpo humano que Deus veio habitar. Ele não é realmente um homem como eu e você. Está vendo as lutas que a igreja desde o início sofreu?
E interessante que eu estava lendo um pouco sobre a história, fala que nessas épocas, os debates, se você ia comprar algo no mercado, alguma coisa do tipo, os debates eram sobre a Trindade. Era sobre se o Filho era coeterno com o Pai. Puxa, mano, olha as conversas hoje quando você vai no mercado. Como elas caíram, e ladeira abaixo. Né? Hoje você poucas vezes vai ver alguém falando sobre Deus. Hoje, por um outro lado, se naquela época as pessoas falavam sobre Deus e queriam debater e entender, hoje, por outro lado, às vezes as pessoas falam, esse assunto é muito alto, muito grande, deixa para os teólogos. Nós que somos pessoas normais não temos que entender sobre Deus, sobre Cristo. Mas se nós não conhecermos o nosso Salvador, nosso Senhor, como podemos ser salvos por algo que nós nem conhecemos? Salvo do quê? Para quê? Nós temos que conhecer as lutas da igreja. Então você vê que desde aqueles tempos o inimigo vai tentar atacar quem Cristo é. E desses concílios aqui de Nicéia e Constantinopla, surgiu um credo, que eles chamam de credo niceno, né? Eu até mandei para os irmãos, que o que ele fala? Ele fala, aqueles homens ali sentaram, discutiram muito e resolveram criar um credo, algo para que fosse mostrada a fé deles, em que eles criam. E a palavra de Deus está aqui, mas aqui eles fizeram, vamos dizer assim, um compilado de forma concisa, né, do que eles criam, de quem Deus era. E olha aí, eu mandei para os irmãos, acompanha aí o texto que eles escreveram. Depois, irmão, na sua casa você leia isso. Alguns já devem conhecer esse credo. Tem até música sobre isso. Mas essas coisas devem estar firmadas no nosso coração. Quem o nosso Deus é, quem Cristo é. Olha o que esse credo fala. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E no Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Ó, você vê que as palavras parecem que não têm importância, mas elas têm. O Filho é gerado pelo Pai. Isso ele não quer dizer que ele foi criado. Ele foi gerado. É difícil a gente entender esses assuntos, porque não são assuntos simples para nossa mente, não. Como nós vamos entender que o Filho foi gerado na eternidade? Ele sempre existiu. A geração não quer dizer que em determinado momento ele não existiu. Não. Ele é gerado pelo Pai. Eternamente. Sempre foi assim. Ele não foi criado, um momento o Filho não existia e depois ele passou a existir, não. Ele sempre existiu. Ele foi gerado pelo Pai, antes de todos os séculos. E ele continua falando do Filho, né? Que ele é Deus de Deus. Ele é luz de luz. Ele não é alguém diferente do Pai na sua essência. Ele é Deus, como o Pai. Ele é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito da Virgem Maria, e da Virgem Maria foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Está falando do que Cristo é e do que Ele fez. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas.
Creio na igreja una, universal e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados. E aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Então, em poucas palavras, quão grandes verdades foram dadas a nós. Então, nós não podemos desprezar aquilo que irmãos derramaram muitas vezes seu sangue para combater. A verdade, ela deve ser combatida, né? A verdade é algo que nós jamais podemos deixar de lado. Porque pela verdade, homens foram mortos. Por exemplo, homens, e vários deles foram mortos ao traduzir a palavra para vários idiomas. Muitos e muitos. Você pode estudar na história. Por quê? Porque não é da vontade do inimigo que a Bíblia chegue até nós. Mas ela chegou. Mas, para tristeza nossa, ainda existem muitos povos e etnias em que a Bíblia não existe. A Bíblia não foi traduzida. Ainda no século XXI, sim. Mesmo com a internet, sim. Há muitos povos ainda em que a palavra de Deus não chegou. E às vezes nós falamos dos missionários lá do passado, mas hoje ainda há uma luta e ainda o Senhor deve levantar homens e mulheres para aqueles povos que não foram alcançados ainda. E isso pode ser... Ele pode levantar um de nós, se Ele quiser, pode. Nós temos que estar abertos, cada um no seu dom, para aquilo que Deus chamar. Deus, às vezes, deu para uns dons de línguas, de conhecimento de línguas, de tradução e de outras coisas que Ele não deu para outros. E Deus pode usar, e como usa, homens e mulheres que lutaram grandemente para que a palavra chegasse até outros povos. Você vê, por exemplo, a história de Adoniram Judson, um americano, que ele foi ser missionário de Deus na Birmânia, que hoje é Myanmar, um país que é totalmente contra o evangelho até hoje. Irmãos, você entrar num povo que é totalmente contrário a Deus, aos assuntos de Deus e ao cristianismo, não é algo simples. Estude a história de Adoniram, você vai ver tantas lutas que ele passou. Mas ele, com a graça de Deus, traduziu toda a Bíblia para o birmanês. E hoje aqueles irmãos lá de Myanmar têm a palavra de Deus porque aquele homem foi lá e derramou sua vida pregando o evangelho e traduzindo a palavra de Deus. E muitos foram salvos, a igreja foi fundada ali também por meio dele. Outros já tinham ido antes dele também, mas ele traduziu a palavra de Deus. Então a gente vê que quanta luta há contra a verdade de Deus. E depois, se seguirmos na história como estávamos vendo, outros concílios, depois de Éfeso, em 431, o que foi combatido? Aqui, Nestório era um homem que se levantou falando que as duas naturezas de Cristo não eram totalmente unidas, elas eram separadas. Cristo como homem e como Deus, eles não eram unidas numa só pessoa. Então você vê que o inimigo ele vai lutando em diversas áreas. Ele ataca Jesus como Deus, ele ataca Jesus na sua humanidade, agora nas suas duas naturezas, ele é Deus e ele é homem. Mas o inimigo não quer que isso seja totalmente pregado e conhecido, então ele vai atacar. E depois lá em Calcedônia, 451, outra coisa que foi atacada, que aqui a diferença, distinção e coexistência das naturezas divina e humana. Então, como se houvesse, então agora não houvesse distinção. Então se não são coisas separadas, então é uma coisa só e é uma mistura, como se Deus e o homem, você não conseguisse entender Jesus como homem, mas é uma mistura, ele é como se fosse uma gota no oceano, então agora
Jesus é Deus, é homem, é uma mistura. Você vê que o conhecimento de Deus, ele é sempre atacado. Jesus, ele é homem, plenamente homem, mas ele é totalmente Deus. E como o Verbo eterno tomou a nossa humanidade, a partir daquele momento, ele é apenas uma pessoa. Cristo não são duas pessoas. Ele tem duas naturezas, mas ele é um único ser. Isso para nós é algo que é um mistério, mas que nós devemos crer. Por quê? Porque ele é diferente de nós. Cristo, ele é Deus, ele é homem. Como é isso? Nós vamos passar a eternidade conhecendo e desfrutando e adorando. Porque se não conhecermos ele completamente, se não conhecermos o básico, pelo menos nós não vamos adorá-lo como Deus, ou nós vamos rebaixá-lo como, ele é apenas um homem, como muitos creem. Poxa, ele é um homem. Ele é um homem que, na história, você pode conhecer sobre ele. Há relatos históricos de historiadores que não são cristãos, que relatam sobre ele. Há escritos e muitos escritos. Então, as pessoas hoje, alguns ainda hoje vão querer debater e falar que Cristo não existiu, mas são poucos, né? Porque a maioria já está muito bem estabelecido que Cristo veio como um homem. Mas um perigo é nós acharmos o quê? Como foi debatido aqui, que ele é apenas Deus. Mas se ele fosse apenas Deus, ele não poderia nos representar. Ou então, Cristo é apenas homem, né? Ele não é Deus verdadeiro. Então como que ele poderia representar Deus? Ele tem duas naturezas. Isso parece às vezes muito difícil de entender, mas a nossa mente não vai compreender como que Cristo, ele é homem perfeito, ele tem mente humana, vontades humanas, emoções humanas, mas ele é Deus. Ele como homem, lembra que nos evangelhos fala aqui, ele crescia em quê? Em estatura, sabedoria e graça. Como Deus, ele não pode crescer. Ele é Deus, ele sabe todas as coisas. Mas como homem, ele teve um desenvolvimento normal, irmãos. Como eu e você. Quando um dia Jesus teve a idade do Cauã, da Milena. E ele, na sua idade, ele não sabia o tanto que ele sabia quando ele tinha 30 anos, como homem. Não. Que coisas tão profundas, né? Meditarmos sobre esses assuntos. Que ele, como homem, ele aprendeu como um homem qualquer. Como qualquer um de nós pode aprender. Ele teve o seu desenvolvimento crescente. Mas como Deus, não. Ele é Deus. Como isso se deu? Irmãos, é mistério. Isso é o mistério de Deus. Se perdermos o mistério, se nós acharmos que conhecemos Deus, isso é impossível. Nós temos que adorá-lo e combater e conhecer a verdade. Então, depois teve um outro credo, que eles chamam de credo de Atanásio, que alguns falam que não foi, que veio depois de Atanásio, né? Atanásio foi um dos grandes homens de Deus ali, que estavam também naquele primeiro concílio de Nicéia. E ele foi um dos grandes homens usados por Deus ali no início, né? Nos primeiros séculos. E foi atribuído esse credo a ele, né? Ele é um pouco grande, mas nós vamos ler aqui só para a gente ver as maravilhas. Que se foi ele ou foi outros irmãos que escreveram, que chegou até nós, né? Ele escreve assim, ó. Todo aquele que quiser ser salvo, é necessário, acima de tudo, que sustente a fé universal, a qual, a menos que cada um preserve perfeita e inviolável, certamente perecerá para sempre. Mas a fé universal é esta, que adoremos um único Deus em trindade, e a trindade em unidade. Tá vendo? Deus, ele é triuno, mas ele é um só. Ele é Deus. Não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância. Substância fala de essência, daquilo que Deus é.
Muitas vezes as pessoas confundem, né? Confundem o Pai com o Filho, com o Espírito. Ah, obrigado ao Pai porque o Senhor morreu por mim. Mas não foi o Pai que morreu por nós, foi Jesus, foi o Filho de Deus. Nós temos que conhecer com clareza quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito. Amém. É a mesma coisa se eu chamar o Gilmar de meu Mirinha. Ué, o Gilmar fala, mas eu não sou a Mirinha, eu sou o Gilmar. Né? É uma coisa bem diferente. Mas aqui com Deus, nós usamos esse exemplo, mas com Deus, ele é Pai, Filho e Espírito. Mas ele tem apenas uma essência, a essência divina. Deus, ele é um só. Como é isso, irmão? Não sei. Nós vamos passar a eternidade contemplando, adorando, conhecendo, e jamais vamos compreender. Porque a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra, e a do Espírito outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma mesma divindade, igual em glória e coeterna majestade. O que o Pai é, o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. Aqui ele está falando da essência. O Pai não é criado, o Filho não é criado, o Espírito Santo não é criado. O Pai é ilimitado, o Filho é ilimitado e o Espírito Santo é ilimitado. Por quê? Porque ele é Deus. Cada um deles é Deus. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não há 3 eternos, mas um eterno. Portanto, não há 3 seres não criados, nem 3 ilimitados, mas um não criado e um ilimitado. Do mesmo modo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. Que maravilha, irmãos. Contudo, não há 3 onipotentes. Nós não falamos assim, né? Mas um só onipotente, porque Deus é um só. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não há 3 deuses, mas um só Deus. Amém. Portanto, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Contudo, não há 3 senhores, mas um só Senhor. Porque assim como compelidos pela verdade cristã a confessar cada pessoa separadamente como Deus e Senhor, assim também somos proibidos pela religião universal de dizer que há 3 deuses ou senhores. O Pai não foi feito de ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente, nem feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Portanto, há um só Pai, não 3 pais. Um Filho, não 3 filhos. Um Espírito Santo, não 3 Espíritos Santos. E nessa trindade nenhum é primeiro ou último, nenhum é maior ou menor. Mas todas as 3 pessoas coeternas são coiguais entre si, de modo que em tudo que foi dito acima, tanto a unidade em trindade, como a trindade em unidade deve ser cultuada. Logo, todo aquele que quiser ser salvo deve pensar deste modo com relação à trindade. Mas também é necessário para a salvação eterna que se creia fielmente na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. É, portanto, fé verdadeira que creiamos e confessemos que nosso Deus e Salvador Jesus Cristo é tanto Deus como homem. Ele é Deus eternamente gerado da substância do Pai, homem nascido no tempo da substância de sua mãe, perfeito Deus, perfeito homem, subsistindo de uma alma racional e carne humana, igual ao Pai com relação à sua divindade, menor do que o Pai com relação à sua humanidade, o qual, embora seja Deus e homem, não é 2, mas um só Cristo. Mas um não pela conversão da sua divindade em carne, mas por sua divindade haver assumido sua humanidade. Um não, de modo algum, pela confusão da substância, mas pela unidade de pessoa. Você viu, não é misturado, uma coisa misturada, mas é porque existe uma só pessoa em Cristo. Pois assim como uma alma racional e carne constitui um só homem,
Assim Deus e o homem constituem um só Cristo, o qual sofreu por nossa salvação, desceu ao Hades, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, ascendeu ao céu, sentou-se à direita de Deus, Pai onipotente, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, e em cuja vinda todo homem ressuscitará com seus corpos, e prestarão conta de suas obras. E aqueles que houverem feito o bem irão para a vida eterna, e aqueles que houverem feito o mal para o fogo eterno. Esta é a fé universal, a qual, a não ser que um homem creia firmemente nela, não pode ser salvo. Então tá vendo que homens batalharam há muitos séculos, e nós ainda estamos fazendo parte dessa história. Como diz Francis Schaeffer, né? Se for vendo ao longo da história, antigamente, nós podemos depois ver com mais calma, durante a história, Deus era colocado no andar de cima, nós, as criaturas, embaixo. Era adorado, as pinturas, a arte, tudo era feito de forma a lembrar de Deus. Mas quando o homem começa a racionalizar e a diminuir a Deus, quando se tira Deus de cima e se coloca, ele se iguala ao homem, a arte, a cultura e tudo vai decaindo. Então, quando se tira Deus da jogada, Deus não existe, Deus... Você vai vendo em toda a história a degradação da humanidade. Por quê? Porque Deus não é visto, não é adorado, não é conhecido. Então o homem, ele é deixado aos seus próprios desejos. E você vai vendo o pecado a cada dia multiplicando. Porque Deus não é mais adorado, Deus não é conhecido. Então, que lutas nós temos ainda hoje para que conheçamos a Deus, para que nas nossas casas Deus seja conhecido, para que aonde estivermos Ele possa ser conhecido, Ele possa ser adorado da forma como Ele é. Então, que o Senhor nos ajude, né? Que Ele, pela sua graça, possa abrir muitos olhos nesses tempos, né? Porque é o Espírito quem revela ao Pai e ao Filho, aquele que tira a cegueira dos nossos olhos para que possamos conhecer a Deus, né? Para que possamos fazê-lo também conhecido, para que muitos possam adorá-lo e diante dele, quando ele voltar, nós possamos estar também ele, né? Adorando para todo sempre, né? Conhecendo a ele, andando com ele. Essas verdades que nós possamos, como diz a palavra nos Salmos, isso é um banquete para nós, né? Como nós nos deleitamos quando trabalhamos bastante, chega em casa tem um banquete, nosso corpo se alegra e se regozija, assim é a palavra de Deus e assim são as verdades de Deus para a nossa alma, para o nosso espírito. Elas devem ser banquetes para nós pensarmos, meditarmos, nos maravilharmos. Nós podemos ler esses credos, ler a palavra, meditarmos, pensarmos, não apenas para conhecermos e esquadrinharmos, agora eu entendi como Deus é. Não, é para cada dia mais nós nos maravilharmos, nós adorarmos, nós servirmos mais a Ele. Isso tem implicação prática nas nossas vidas. Nós não estamos aqui falando sobre Deus para que nós... tudo bem, como na escola, né? Eu aprendi essa lição, vamos passar para a próxima. Como se Deus fosse algo que nós conhecemos, algo estático. Nós conhecemos sobre Deus aqui um pouquinho, ou bastante, já estamos satisfeitos. Não, irmãos. Ele deve ser conhecido mais e mais e mais. E nunca jamais conheceremos Ele plenamente. Isso não é motivo para nos desanimar, não, mas isso é motivo para nós conhecermos mais. Porque Ele é tão grande, tão maravilhoso, que Ele é insondável, Ele é infinito. E quanto mais conhecermos, mais vamos conhecer, e mais e mais. E jamais isso termina. A eternidade toda vai ser conhecendo a Ele, amando a Ele, servindo a Ele. Possamos ser tocados a cada dia por essas verdades, né?
por essa grandeza, né, que nosso Senhor é. Amém. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é Deus eterno. Te agradecemos, ó Filho, porque o Senhor também é eterno, junto com o Pai, pelo Teu Espírito, que veio habitar em nós, porque o Senhor é Deus triuno, mas existem 3 pessoas, Senhor. Quantas verdades maravilhosas. Nós te louvamos, porque Cristo veio a nós, Ele é tanto Deus como homem, Senhor. Nós adoramos a Ti por tantas verdades magníficas, Senhor, e pela Tua pessoa grandiosa que Tu és. Nós queremos adorar-Te, Senhor, nós queremos conhecer-Te, nós queremos a cada dia que nossas mentes, nossos corações sejam entregues para Te servir, Senhor, para Te amar. Nós queremos que essas verdades, Senhor, não sejam apenas verdades para nossa mente, Senhor, mas que elas sejam louvor para os nossos corações, Senhor, adoração a cada dia a Ti, Senhor. Que muda, que o conhecimento do Senhor a cada dia nos transforme, Senhor. Nós possamos contemplar a Ti, Senhor, e sermos transformados de glória em glória, Senhor. Nós Te agradecemos e Te entregamos esse tempo nas Tuas mãos, Senhor. Continue conosco, Deus, no nome de Jesus. Amém.